A fé explicada. Léo J. 13. Capítulo 6. O pecado atual. Parte 1. A minha alma pode morrer. Se um homem crava uma faca no seu próprio coração, morre fisicamente. Se um homem comete um pecado mortal, morre espiritualmente. A descrição de um pecado mortal é tão simples e tão real como isso. Pelo batismo, fomos resgatados da morte espiritual em que o pecado de Adão nos submergiu, confronte com N.S. 977, 8. No batismo, Deus uniu a si a nossa alma. O amor de Deus, o Espírito Santo, derramou-se nela, preenchendo o vazio espiritual que o pecado original havia produzido. Como consequência desta íntima união com Deus, a nossa alma se eleva a um novo tipo de vida, a vida sobrenatural que se chama graça santificante e que é nossa obrigação preservar, e não S6 preservar como mais incrementar e intensificar. Deus, depois de unir-nos a si pelo batismo, jamais nos abandona. Após o batismo, o único modo de nos separarmos dele é repeli-lo deliberadamente. E isto acontece quando, com plena consciência, deliberada e livremente, nos recusamos a obedecer a Deus em matéria grave. Neste caso, cometemos um pecado mortal, que, como a palavra indica, causa a morte da alma. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus, desvia o homem de Deus, que é o seu fim ótimo e a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem anterior, N 1855. Esta desobediência a Deus consciente e voluntária em matéria grave é, ao mesmo tempo, a rejeição de Deus. Secciona a nossa união com Ele tão completamente como um alicate que cortasse o cabo que liga a instalação elétrica da nossa casa aos geradores da companhia elétrica. Se você o fizesse, a sua casa mergulharia instantaneamente na escuridão. A mesma coisa se passaria com a nossa alma depois de um pecado mortal, porém com consequências muito mais terríveis, porque a nossa alma não mergulharia na escuridão, mas na morte. É uma morte tanto mais pavorosa quanto não se manifesta exteriormente, não ao fedor da corrupção nem à frigidez rígida. É uma morte em vida, pela qual o pecador fica no isolado no meio do amor e abundância divinos. A graça de Deus flui ao seu redor, mas não pode entrar nele, o amor de Deus toca-o, mas não o penetra. Perdem-se todos os M6 ritos sobrenaturais que o pecador havia adquirido antes do seu pecado. Todas as boas obras feitas, todas as orações pronunciadas, todas as missas oferecidas, os sofrimentos padecidos por amor a Cristo, absolutamente tudo é varrido no momento em que se peça. Esta alma em pecado mortal perdeu sem dúvida o céu, se morresse assim, separada de Deus, não poderia ir para lá, pois não há modo de restabelecer a união com Deus depois da morte. O fim essencial da nossa vida é provarmos a Deus o nosso amor pela obediência. A morte encerra o tempo da nossa prova, da nossa oportunidade. Depois, não há maneira de mudarmos o coração. A morte fixa a alma para sempre no estado em que se encontra, amando a Deus ou rejeitando-o. Se perde o C6U, não resta nenhuma alternativa à alma a não ser o inferno. Quando morremos, desaparecem as exterioridades, e o pecado mortal que, ao ser cometido, se apresentava como uma pequena concessão ao eu, mostra-se a luz fria da justiça divina tal como na realidade é, um ato de soberba e rebeldia, como ato de ódio a Deus que está implícito em todo o pecado mortal. E na alma irrompem os terríveis, ardentes e torturantes sede e fome de Deus, desse Deus para quem a alma foi criada, desse Deus que ela nunca encontrará. Essa alma está no inferno. E isto é o que significa, ou, antes, é um pouco do que significa, desobedecer a Deus voluntária e conscientemente em matéria grave, cometer um pecado mortal. O novo catecismo completa essa ideia sobre alguns outros ângulos. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência. Esta é uma falta contra o amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna santo. Agostinho, contra Fausto, 22, pl 42, 418 n. 1849. Pecar é recusar a Deus a nossa obediência, o nosso amor. Dado que cada pedacinho nosso pertence a Deus e que todo o fim da nossa existência é amá-lo, tornar-se evidente que cada pedacinho nosso deve obediência a Deus.
Assim esta obrigação de obedecer aplica-se não só às obras ou palavras exteriores, como também aos desejos e pensamentos mais íntimos. Evidente que podemos pecar não só fazendo o que Deus proíbe, pecado de ação, como deixando de fazer o que Ele ordena, pecado da omissão. É pecado roubar, mas também é pecado não pagar as dívidas justas. É pecado trabalhar servil e desnecessariamente aos domingos, mas também o é não prestar a Deus o culto devido, faltando à missa nos dias de preceito. A pergunta, o que é que toma boa ou má uma ação? Quase poderia parecer insultante pela sua simplicidade. E, não obstante, formulei algumas vezes a crianças e mesmo a gente com curso superior, sem receber a resposta correta. É a vontade de Deus. Uma ação é boa se for o que Deus quer que façamos, é má se for algo que Deus não quer que façamos. Algumas crianças me responderam que esta ou aquela ação é má porque foram o padre, o catecismo, a igreja ou as escrituras que o disseram. Não é, pois, despropositado mostrar aos pais a necessidade de que os filhos adquiram este princípio tão logo alcancem a idade suficiente para distinguir o bem do mal, e saibam que a bondade ou maldade de alguma coisa depende de que Deus a queira ou não, e que fazer o que Deus quer é o nosso modo, o nosso único modo, de provarmos o nosso amor a Deus. Esta ideia será tão sensata para uma criança como é para nós. E ela obedecerá a Deus com uma disposição e uma alegria muito maiores do que se tivesse que fazê-lo a um simples pai, sacerdote ou livro. A verdade é que conhecemos a vontade de Deus pela Escritura, palavra escrita de Deus, e pela Igreja, palavra viva de Deus. Mas nem as Escrituras nem a Igreja causam a vontade de Deus. Mesmo os chamados mandamentos da Igreja não são mais do que aplicações particulares da vontade de Deus, interpretações detalhadas dos nossos deveres, que, de outro modo, poderiam não nos parecer tão claros e evidentes. Os pais devem ter o cuidado de não exagerar aos seus filhos as dificuldades da virtude. Se aumentam cada faltazinha da criança até tomá-la um pecado muito feio e muito grande, se lhe caem em cima, dizendo-lhe que cometeu um pecado mortal e que Deus já não a ama só por ter soltado um palavrão, que ouviu-o por dizer não quero, é muito provável que essa criança cresça com a ideia de que Deus é um preceptor muito severo e arbitrário. Se cada faltazinha lhe é descrita como um pecado muito grande, crescerá desanimada ante a clara impossibilidade de ser boa, e deixará de tentá-lo. E isto acontece. Para que uma coisa seja pecado mortal, sabemos que são necessárias 3 condições. Se falta qualquer delas, não haverá pecado mortal. Em primeiro lugar e antes de mais nada, a matéria deve ser grave seja por pensamentos, palavras ou obras. Não é pecado mortal dizer uma mentira infantil, mas já o é prejudicar a reputação alheia com uma mentira. Não é pecado mortal roubar uma maçã ou uma moeda, mas já o é roubar uma quantia apreciável ou tocar fogo numa casa. Em segundo lugar devo saber que o que faço é errado, muito errado. Não posso pecar por ignorância. Se não sei que é pecado mortal participar do culto protestante, para mim não seria pecado ir com um amigo protestante à sua capela. Se esqueci que hoje é dia de abstinência e como carne, para mim não haverá pecado. Isto pressupõe, é claro, que essa ignorância não seja por minha culpa. Se não quero informar-me de certa coisa por medo de que atrapalhe os meus planos, sou culpado desse pecado. Finalmente, não posso cometer um pecado mortal se não resolvo livremente praticar determinada ação, ou omissão, que é contra a vontade de Deus. Se, por exemplo, alguém mais forte que eu me forço a lançar uma pedra contra uma vitrina, não me faz cometer um pecado mortal. Também não posso pecar mortalmente por acidente, como quando tropeço involuntariamente com alguém, e este cai e fratura o crânio. Não posso pecar dormindo, por mais maldosos que se apresentem os meus sonhos. Exatamente o mesmo ensinamento é recolhido pelo Novo Catecismo, para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo. Ponto e pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave, e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos segundo a resposta de Jesus ao jovem rico: não mates, não cometas adultério, não roubou, não levantes falso testemunho, nulo defraudas ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mi 10, 19. A gravidade dos pecados é maior ou menor, um assassinato é mais grave do que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em consideração,
a violência exercida contra os pais é em si mais grave que a exercida contra estranhos. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, da sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância simulada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. É importante que tenhamos ideia clara sobre isto, e é importante os nossos filhos as tenham na medida adequada à sua capacidade. O pecado mortal, a completa separação de Deus, é demasiado horrível para que possamos tomá-lo com leviandade, utilizá-lo como arma na educação das crianças, ou reduzi-lo ao nível da irreflexão ou das travessuras infantis. A fé explicada. Léo J. 13. Capítulo 6. Parte 2. Quais são as raízes do pecado? Fácil dizer se tal ou qual ação é pecaminosa. Não é tanto dizer se tal ou qual pessoa pecou. Se alguém se esquece, por exemplo, de que hoje é festa de preceito e não vai à missa, o seu pecado seis apenas extremo. Interiormente, não teve intenção de comportar-se mal. Neste caso, dizemos que cometeu um pecado material, mas não um pecado formal. Existe uma obra má, mas não má intenção. Seria supérfluo e inútil mencioná-lo na confissão. Mas também é verdade o contrário. Uma pessoa pode cometer interiormente um pecado sem realizar um ato pecaminoso. Usando o mesmo exemplo, se alguém pensa que hoje é dia razão de preceito e voluntariamente decide não ir à missa sem suficiente, é culpado do pecado de omissão dessa missa, mesmo que esteja enganado e não seja dia de preceito. Ou, para dar outro exemplo, se um homem rouba uma grande quantia de dinheiro e depois percebe que roubou o seu próprio dinheiro, interiormente cometeu um pecado de roubo, ainda que réu ponto e mente não tenha roubado. Em ambos os casos dizemos que não houve pecado material, mas formal. E, naturalmente, esses dois pecados têm que ser confessados. Vemos, pois, que intentem quatro na mente e na vontade de uma pessoa que determina em última análise a malícia de um pecado. Há pecado quando a intenção quer alguma coisa contra o que Deus quer. Com efeito, é a intenção o que determina a malícia, mas o novo catecismo precisa. É errado julgar a moralidade dos atos humanos considerando apenas a intenção que os inspira. Existem atos que, por ponto si mesmos e em si mesmos, independentemente das circunstâncias e intenções são sempre gravemente ilícitos em virtude do seu objeto, por exemplo a blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério não é permitido praticar o mal para que ele resulte em um bem. Por esta razão, sou culpado de pecado no momento em que decido cometê-lo, mesmo que não tenha oportunidade de praticá-lo ou mesmo que depois mude de opinião. Se decido mentir sobre um assunto quando me perguntarem, e a ninguém ocorre fazer a pergunta, continuo a ser culpado de uma mentira por causa da minha má intenção. Se decido roubar uma ferramenta da oficina em que trabalho, mas me despedem antes de poder fazê-lo, interiormente já cometi o roubo, ainda que não tenha tido ocasião de praticá-lo, e sou culpado disso. Estes pecados seriam reais, e se a matéria fosse grave, teria que confessá-los. Mesmo uma mudança de decisão não pode apagar o pecado. Se um homem decide hoje que amanhã irá fornicar e amanhã muda de ideia, continuará a ter sobre a sua consciência o pecado de ontem. A boa decisão de hoje não pode apagar o mau propósito de ontem. É evidente que aqui falamos de uma pessoa cuja vontade tenha tomado essa decisão. Não nos referimos à pessoa em grave têntalo, que luta consigo mesma, talvez durante horas ou há dias. Se essa pessoa alcança, por fim, a vitória sobre si mesma e diz não decidido à tentação, não cometeu pecado. Antes, pelo contrário, mostrou grande virtude e adquiriu grande mérito diante de Deus. Não há motivo para sentir-se culpada, ainda que a tentação tenha sido violenta ou persistente. Não. A pessoa de quem falávamos antes é a que resolve cometer um pecado, mas é impedida de fazê-lo por falta de ocasião ou por ter mudado de ideia. Isto não quer dizer que o ato exterior não tenha importância. Seria um grande erro inferir que, já que tomou a decisão de cometer um pecado, tanto faz levá-lo à prática ou não. Muito pelo contrário, realizar a má intenção e praticar o ato aumenta a gravidade desse pecado, intensifica a sua malícia. Isto é especialmente assim quando esse pecado extremo prejudica um terceiro, como no roubo, ou causa o pecado de outrem,
como nas relações sexuais ilícitas. E já que estamos falando de uma intenção, vale a pena mencionar que não podemos tomar boa ou indiferente uma ação má com uma boa intenção. Se roubo de um rico para dar a um pobre, isso continua a ser um roubo e é pecado. Se digo uma mentira para tirar um amigo de apuros, isso continua a ser uma mentira, e eu peco. Se os pais usam anticoncepcionais para que os filhos que já têm disponham de mais meios, esse ato continua a ser pecaminoso. Em resumo, um fim bom nunca justifica meios maus. Não podemos forçar e retorcer a vontade de Deus para fazê-la coincidir com a nossa. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não toma bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência. O fim não justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo de salvar o povo. Por sua vez, acrescentada uma intenção má, como, por exemplo, a vanglória. O ato em si bom, como a esmola, pode tomar-se mal n. 1753. Da mesma maneira que o pecado consiste em opormos a nossa vontade à de Deus, a virtude não é senão o esforço sincero por identificarmos a nossa vontade com a de Deus. Não é difícil consegui-lo a não ser que confiemos somente nas nossas próprias forças, em vez de confiarmos na graça de Deus. Assim diz um velho axioma teológico: Deus não nega sua graça a quem faz o que pode. Se fazemos o que podemos, rezando cada dia regularmente, confessando-nos e comungando com frequência, considerando uma e outra vez que o próprio Deus habita na nossa alma em graça, que alegria saber que, seja qual for o momento em que Ele nos chame, estaremos preparados para contemplá-lo por toda a eternidade, mesmo que tenhamos de passar previamente pelo purgatório, ocupando-nos num trabalho útil e em diversões sadias, evitando as pessoas e lugares que possam pôr à prova a nossa humana debilidade. Então não há dúvida da nossa vitória. É também muito útil conhecermos as nossas fraquezas. Você se conhece bem. Ou, para dizê-lo de uma forma negativa, sabe qual é o seu principal defeito. Pode ser que você tenha muitos defeitos, a maioria de nós os tem. Mas fique certo de que há um que se destaca mais que os outros e que é o seu maior obstáculo para o crescimento espiritual. Os autores espirituais descrevem esse defeito como defeito dominante. Antes de mais nada, convém esclarecer a diferença entre um defeito e um pecado. Um defeito é o que poderíamos chamar o ponto fraco, que nos faz facilmente cometer certos pecados e torna mais difícil praticar certas virtudes. Um defeito é, até que o eliminemos, uma fraqueza do nosso caráter, mais ou menos permanente, ao passo que o pecado é algo eventual, um fato isolado que deriva do nosso defeito. Se compararmos o pecado a uma planta nociva, o defeito será a raiz que o sustenta. Todos sabemos que, quando se cultiva um jardim, dá pouco resulta a ponto do aparar as plantas daninhas rente ao chão. Se não se arrancam as raízes, crescerão outra vez. O mesmo ocorre na nossa vida com certos pecados, continuarão a aparecer continuamente se não arrancarmos as suas raízes, esse defeito do qual nascem. Os teólogos estabeleceram uma lista de 7 defeitos ou fraquezas principais, que estão na base de quase todos os pecados atuais. Chamam-se, ordinariamente, os 7 vícios ou pecados capitais. A palavra capital neste contexto significa que esses defeitos são os mais relevantes ou os mais frequentes, não necessariamente os maiores ou os piores. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes a que se cristão opõe, ou ainda ligados aos pecados capita. Is que a experiência distinguiu seguindo S. João Cassiano e S. Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios n. 1866. Bem, e quais são esses 7 vícios dominantes da natureza humana? O primeiro é a soberba, que poderíamos definir como a procura desordenada da nossa própria honra e excelência, ou como um amor próprio desordenado que leva a preferir-nos sempre a Deus e aos outros, ou ainda, a largos traços, como aquilo a que hoje chamamos egoísmo. Seria muito longa a lista de todos os pecados que nascem da soberba, a ambição excessiva, a jactância em relação às nossas forças espirituais, a vaidade, o orgulho, eis aí uns poucos. Ou, para usar expressões contemporâneas, a soberba é a causa dessa atitude cheia de amor próprio que nos leva a manter o status, para que os vizinhos não falem mal de nós, a ostentação, a ambição de escalar postos e brilhar socialmente,
de estar na crista da onda, e outras coisas do mesmo jaz. O segundo pecado capital é a avareza ou o desejo imoderado de bens temporais. Daqui nascem não só os pecados de roubo e fraude, como também os menos reconhecidos de injustiça entre patrões e empregados, punitivas abusivas nos negócios, mesquinhez e indiferença ante as necessidades dos pobres, e isso para mencionar só uns poucos exemplos. O seguinte na lista é a luxaria ou impureza. Fácil perceber que os pecados evidentes contra a castidade têm a sua origem na luxúria, mas esta também produz outros. Há muitos atos desonestos, falsidades e injustiças que se podem atribuir à luxúria. A perda da fé e o desespero da misericórdia divina são frutos frequentes da luxúria. Depois vem a ira, que é um estado emocional desordenado que nos incita a desforrar-nos dos outros, a opor-nos insensatamente a pessoas ou coisas. Os homicídios, as desavenças e as injúrias são consequências evidentes da ira, como também o são o ódio, a murmuração e o dano à propriedade alheia. A gula é outro pecado capital, é a atração desordenada pela comida ou bebida. Parece o mais ignóbil dos vícios, no glutão, há algo de animal. Prejudica a saúde, produz o linguajar soez e blasfemo, injustiças contra a própria fadiga e outras pessoas, e uma legião de males demasiado evidentes para necessitarem de enumerações. A inveja é também um vício dominante. É necessário sermos muito humildes e sinceros conosco próprios para admitir que a temos. A inveja não consiste em desejar o nível de vida dos outros, esse é um sentimento perfeitamente natural, a não ser que nos leve a extremos de cobiça. Não, a inveja é antes a tristeza causada pelo fato de haver quem esteja numa situação melhor que a nossa, é o sofrimento pela melhor sorte dos outros. Desejamos ter aquilo que um outro tem, e desejamos que ele não o tenha, pelo menos, desejaríamos que não o tivesse, se nós não podemos tê-lo também. A inveja leva-nos ao estado mental do clássico, cachorro do hortelão, que nem aproveita o que tem nem deixa que os outros o aproveitem, e produz o ódio, a calúnia, a difamação, o ressentimento e outros males semelhantes. Finalmente, temos a preguiça ou assédia, que não é o simples desagrado perante o trabalho, há muita gente que não acha agradável o seu trabalho. A preguiça consiste, antes de tudo, em fugir do trabalho pelo esforço que implica. É o desgosto, e a recusa, causado pela necessidade de cumprirmos os nossos deveres, especialmente os nossos deveres para com Deus. Se nos contentamos com um nível baixo na nossa procura da santidade, especialmente se nos conformamos com a mediocridade espiritual, é quase certo que a sua causa é a preguiça. Omitir a assistência à missa aos domingos e dias de preceito, desleixar-se na oração, fugir das obrigações familiares e profissionais, tudo isso são consequências da preguiça. Estes são, pois, os 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Nós, que temos sem dúvida o louvável costume de examinar a nossa consciência antes de nos deitarmos e, evidentemente, antes de nos confessarmos, lucraríamos muito se de hoje em diante nos perguntássemos não só que pecados cometi e quantas vezes, mas também por quê, isto é, qual foi a raiz, o pecado capital, que esteve na origem de cada uma dessas nossas faltas. A fé explicada. Léo J. 13. Capítulo 7. A encarnação. Parte 1. Quem é Maria? A 25 de março celebramos o grande acontecimento que conhecemos por anunciação, a notícia, levada pelo arcanjo Gabriel a Maria, de que Deus havia escolhido para ser mãe do Redentor. No dia da anunciação, Deus eliminou a infinita distância que havia entre ele e nós. Por um ato do seu poder infinito, Deus fez o que à nossa mente humana parece impossível, a sua própria natureza divina a uma verdadeira natureza humana, a um corpo e alma como os nossos. E o que nos deixa ainda mais admirados é que dessa união não resultou um ser com duas personalidades, a de Deus e a de um homem. Ao contrário, as duas naturezas uniram-se numa só pessoa, a de Jesus Cristo, Deus e homem. Esta união do divino e do humano numa pessoa é tão singular, tão especial, que não admite comparação com outras experiências humanas, e, portanto, está fora da nossa capacidade de compreensão. Como a Santíssima Trindade, é um dos grandes mistérios da nossa fé, a que chamamos o mistério da encarnação. Lemos no Evangelho de São João que o Verbo se fez carne, ou seja, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, se encarnou, se fez homem,
esta união de duas naturezas numa só pessoa recebe um nome especial, chama-se união hipostática, do grego hipostasis, que significa o que está debaixo. Para dar ao Redentor uma natureza humana, Deus escolheu uma virgem judia de 15 anos, chamada Maria, descendente do grande rei Davi, que vivia obscuramente com seus pais na aldeia de Nazaré. Sob o impulso da graça, Maria tinha oferecido a Deus a sua virgindade, coisa que fazia parte do desígnio divino sobre ela. Deus enviou o seu filho, Gal 4, mas, para formar em um corpo, confronte com Ab 10, 5, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu, para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré na Galileia, uma virgem desposada com um varão da casa de Davi chamado José e o nome da virgem era Maria, LCL, 26, 27, N 488. Era um novo dom para a alma que havia recebido uma graça extraordinária já no seu começo. Quando Deus criou a alma de Maria, eximiu-a da lei universal do pecado original no mesmo Maria recebeu o instante em que a virgem foi concebida no seio de Ana. A herança perdida por Adão, desde o início do seu ser, esteve unida a Deus. Aquela cujo filho esmagaria a cabeça de Satanás nem por um instante se encontrou sob o domínio deste. Ainda que tivesse feito o que hoje chamaríamos um voto de castidade perpétua, Maria estava prometida a um artesão chamado Joste. Há 2000 anos, não havia mulheres independentes, nem mulheres com a sua própria vida profissional. Num mundo estritamente masculino, qualquer moça honrada necessitava de um homem que a tutelasse e protegesse. Mais ainda, não estava dentro do plano de Deus que, para ser mãe do seu filho, a jovem de Nazaré tivesse que sofrer o estigma das mães solteiras. E assim, atuando discretamente por meio da sua graça, Deus procurou que Maria tivesse um esposo. O jovem escolhido por Deus para esposo de Maria e guardião de Jesus era, de per si, um santo. O Evangelho Paulo descreve dizendo simplesmente que era um varão justo. O vocábulo justo significa, na sua conotação hebraica, um homem cheio de todas as virtudes. 11 o equivalente à nossa palavra atual, santo. Não nos surpreende, pois, que José, a pedido dos pais de Maria, aceitasse gozosamente ser o esposo legal e verdadeiro de Maria, ainda que conhecesse a sua promessa de virgindade e soubesse que esse casamento nunca seria consumado. Maria permaneceu virgem não só ao dar à luz Jesus, mas durante toda a sua vida. Quando o Evangelho menciona os irmãos e irmãs de Jesus, devemos lembrar-nos de que é uma tradução grega do original hebraico, e de que neste caso essas palavras significam simplesmente parentes consanguíneos, mais ou menos o mesmo que a nossa palavra primos. O aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não violou, antes consagrou a integridade virginal da sua mãe, LG 57. A liturgia da Igreja celebra Maria como a Epartifrunos, a sempre virgem. A isto objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus, confronte com Mi 3, 31, 35. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria, com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, MT 13, 55, são filhos de uma Maria discípula de Cristo, confronte com MT 27, 56, significativamente designada como a outra Maria, MT 28, 1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consoante uma expressão conhecida do Antigo Testamento, confronte com Gen 13, B, 14, 16, 29, 15 ele. NS 499, 500. A aparição do anjo ocorreu quando Maria ainda morava com os seus pais, antes de ir viver com José. Assim como o pecado veio ao mundo por uma livre decisão de Adão, assim Deus quis que a livre decisão de Maria trouxesse ao mundo a salvação. E o Deus dos céus e da terra guardava o consentimento de uma mulher. Quando, recebida a mensagem angélica, Maria inclinou a cabeça e disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, Deus Espírito Santo, a quem se atribuem as obras de amor, gerou no seio de Maria o corpo e a alma de uma criança a quem Deus Filho se uniu no mesmo instante. Ao anúncio de que conceberia o Filho do Altíssimo sem conhecer homem algum, pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, Rom 5,
certa de que nada é impossível a Deus. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. LC 1, 37, 38. Assim, dando seu consentimento à palavra de Deus, Maria tomou-se mãe de Jesus. E abraçando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina de salvação, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir, na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção, n. 494. Por ter aceitado voluntariamente ser mãe do Redentor, e por ter participado livremente, e de um modo tão íntimo, na sua paixão, Maria é aclamada pela Igreja como corredentora do gênero humano. É este momento transcendental da aceitação de Maria e do começo da nossa salvação o que nós comemoramos sempre que recitamos o Ângelus. E não surpreende que Deus presenciasse da corrupção do sepulcro o corpo do qual tomou o seu próprio. No quarto mistério glorioso do Rosário, e anualmente na festa da Assunção, celebramos o fato de o corpo de Maria, depois da morte, se ter reunido a sua alma no céu. Talvez algum de nós tenha exclamado em momentos de trabalho excessivo, quereria ser dois para poder dar conta de tudo. É uma ideia interessante, que pode levar-nos a fantasiar um pouco, mas com proveito. Imaginemos que eu pudesse ser dois, que tivesse dois corpos, duas almas e uma só personalidade, que seria eu. Ambos os corpos trabalhariam juntos harmoniosamente em qualquer tarefa em que me ocupasse, seria especialmente útil para transportar uma escada de mão ou uma mesa. E as duas mentes aplicar-se-iam juntas a solucionar qualquer problema que eu tivesse de enfrentar, o que seria especialmente agradável para resolver preocupações e tomar decisões. É uma ideia total e claramente sem pés nem cabeça. Sabemos que, de acordo com os planos de Deus, só uma natureza humana, corpo e alma, para cada pessoa humana, a minha identidade consciente, que me separa de qualquer outra pessoa. Mas esta fantasia talvez nos ajude a entender um pouquinho melhor a personalidade de Jesus. A união hipostática, a união de uma natureza humana e uma natureza divina numa pessoa, Jesus Cristo, é um mistério de fé, o que significa que não podemos compreendê-lo cabalmente. Isto não quer dizer, porém, que não sejamos capazes de compreender um pouco. Como segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho existiu desde toda a eternidade. E por toda a eternidade é gerado na mente do Pai. Depois, num ponto determinado do tempo, uniu-se, no seio da Virgem Maria, não só um corpo como o nosso, mas a um corpo e a uma alma, a uma natureza humana completa. O resultado foi uma S6 pessoa, que atua sempre em harmonia, sempre unida, sempre como uma só identidade. O Filho de Deus não levava simplesmente uma natureza humana, como um operário leva para cá e para lá o seu caninho de mão. Em e com a sua natureza humana, o Filho de Deus tinha, e tem uma personalidade tão indivisa e singular como a teríamos nós em e com as duas naturezas humanas que imaginamos na nossa fantasia. Jesus mostrou claramente a sua dualidade de naturezas ao fazer, por um lado, aquilo que só Deus poderia fazer, como ressuscitar mortos pelo seu próprio poder, e por outro realizar as ações mais vulgares dos homens, como comer, beber e dormir. E é bom ter presente que Jesus não aparentava simples mente comer, beber, dormir e sofrer. Quando comia, era porque realmente tinha fome, quando dormia, era porque realmente estava fatigado, quando sofria, realmente sentia dor, angústia ou tristeza. Com igual clareza, Jesus mostrou também a unidade da sua personalidade. Em todas as suas ações havia uma completa unidade de pessoa. Por exemplo, não disse ao filho da viúva, a parte de mim que é divina te diz, levanta-te. Jesus manda simplesmente, eu te digo, levanta-te. Na cruz, Jesus não disse, a minha natureza humana tem sede, mas exclamou, tenho sede. Pode ser que nada do que estamos dizendo nos ajude muito a compreender as duas naturezas de Cristo. No melhor dos casos, será sempre um mistério. Mas pelo menos recordar-nos-á, ao dirigirmos-nos a Maria com o seu glorioso título de Mãe de Deus, que não estamos utilizando uma simples imagem. Com efeito, o novo catecismo quis confirmar expressamente esta verdade, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois é a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é ele mesmo Deus, n. 509. Às vezes, os nossos amigos não católicos escandalizam-se daquilo que chamam a excessiva glorificação de Maria.
Não tem inconveniente algum em chamar a Maria Mãe de Cristo, mas prefeririam morrer a chamá-la Mãe de Deus. E, não obstante, a não ser que nos disponhamos a negar a divindade de Cristo, e neste caso deixaríamos de ser cristãos, não existem razões para distinguir entre Mãe de Cristo e Mãe de Deus. Afinal de contas, uma mãe não é só mãe do corpo físico de seu filho, é mãe da pessoa inteira que traz no seu seio, e a pessoa completa concebida por Maria é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Qualquer pessoa que tenha um amigo que goste de cachorros sabe a verdade que há no ditado inglês: se me amas, ama o meu cão, ó que poderá parecer tolo à nossa mentalidade. Mas estou certo de que qualquer homem ou mulher subscreveria esta outra afirmação: se me amas, ama a minha mãe. Como pôde, então, alguém afirmar que ama Jesus Cristo verdadeiramente se não ama também a sua mãe? Os que objetam que a honra prestada a Maria subtrai a que é devida a Deus, os que dizem que os católicos adicionam uma segunda mediação ao único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Deus encarnado, 1 Tim 2, 5, mostram que compreenderam muito pouco da verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Por que Jesus ama a Virgem Maria não com o mero amor imparcial que Deus tem por todas as almas, não com o amor especial que ele tem por todas as almas santas? Jesus ama Maria com o amor iguano perfeito que só o homem perfeito pode ter por uma mãe perfeita. Quem menospreza Maria não presta um serviço a Jesus. Muito ao contrário, quem rebaixa a honra de Maria, reduzindo-a ao nível de uma boa mulher, rebaixa a honra de Deus numa das suas mais nobres obras de amor e misericórdia. A fé explicada. Léo J. 13. Capítulo 7. Parte 2. Quem é Jesus Cristo? O maior dom da nossa vida é a fé cristã. A nossa vida inteira, e a própria cultura de todo o mundo ocidental estão baseadas na firme convicção de que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou. O normal seria que procurássemos empenhar-nos em conhecer o mais possível sobre a vida daquele que influi tanto em nossas pessoas como no mundo. E, não obstante, há católicos que leram extensas biografias de qualquer personagem mais ou menos famoso, mas nunca abriram um livro sobre a vida de Jesus Cristo. Sabendo a importância que ele tem para nós, dá pena que o nosso conhecimento de Jesus se limite, em muitos casos, aos fragmentos de evangelho que se ouvem aos domingos na missa. Pelo menos, devemos ler a história completa de Jesus, tal como a contam Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento. E quando tivermos feito a narração dos evangelhos, adquirirá maior relevo se a completarmos com um bom livro sobre a biografia de Jesus. Há muitos nas livrarias e bibliotecas públicas. Os seus autores apoiam-se no douto conhecimento que narração tem da época em que Jesus viveu, para dar corpo à concisa evangélica. Para o nosso propósito, bastará aqui uma breve exposição de alguns pontos mais destacados da vida terrena de Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho do Homem. Após o nascimento de Jesus na Gruta de Belém, o primeiro Natal, o acontecimento seguinte foi a vinda dos magos do Oriente, guiados por uma estrela, para adorar o rei recém-nascido. Foi um acontecimento de grande significado para nós, que não somos judeus. Foi o meio que Deus utilizou para mostrar, pública e claramente, que o Messias, o prometido, não vinha salvar somente os judeus. Segundo a crença geral entre estes, o Messias que deveria vir pertenceria exclusivamente aos filhos de Israel e levaria a sua nação à grandeza e à glória. Mas, com a sua chamada aos magos para que acorressem a Belém, Deus manifestou que Jesus vinha salvar tanto os gentios ou não-judeus como o seu povo eleito. Por isso, a vinda dos magos é conhecida pelo nome grego de Epifania, que significa manifestação. Por isso também, este acontecimento tem tanta importância para você e para mim. Ainda que a festa da Epifania não seja dia santo de guarda em alguns países, por dispensa da lei geral, a Igreja concede-lhe a mesma e até maior dignidade que a festa do Natal. A Epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Canaã, a Epifania celebra a adoração representantes de Jesus pelos magos vindos do Oriente, MT 2, 1. Nesses magos, das religiões pagãs circunvizinhas, o Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. A vinda dos magos a Jerusalém, para adorar o Rei dos Judeus, MT 2, 2, mostra que eles procuram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi, aquele que será o Rei das Nações.
A sua vinda significa que os pagãos não podem descobrir Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo senão voltando-se para os judeus e recebendo deles a sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. A Epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas, e adquire a dignidade israelítica, N 528. Depois da visita dos magos e da consequente fuga da Sagrada Família para o Egito, a fim de escapar do plano de morte de Herodes, e após o seu retorno a Nazaré, a ocasião seguinte em que vemos Jesus é acompanhando Maria e José a Jerusalém para celebrar a grande festa judaica da Púqua. A história de Jesus perdido e achado no templo, 3 dias mais tarde, é bem conhecida de todos nós. Depois, o evangelista São Lucas deixa cair um véu de silêncio sobre a adolescência e juventude de Jesus, que resume numa curta frase: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. LC 2, 52. Esta frase, Jesus crescia em sabedoria, levanta uma questão que vale a pena considerarmos por um momento. Será que Jesus, enquanto crescia, teve de aprender as coisas como as demais crianças? Para respondermos a este ponto, lembremos-nos mais uma vez de que Jesus tinha 2 naturezas, a humana e a divina. Por isso, tinha 2 tipos de conhecimento, o infinito, isto é, o conhecimento de tudo, que evidentemente, como Deus, possuía desde o princípio da sua existência no seio de Maria, e o conhecimento humano, que lhe cabia pela sua condição de homem. Por sua vez, este conhecimento humano era de 3 espécies. Jesus, em primeiro lugar, possuía o conhecimento beatífico desde o momento da sua concepção, como consequência da união da sua natureza humana com uma natureza divina. Este conhecimento era similar ao que você e eu teremos quando vimos a Deus no céu. Depois, possuía também a ciência infusa, um conhecimento completo das coisas criadas, como o que têm os anjos e tiveram Adão e Eva, conferido diretamente por Deus, e que não se tem de adquirir por raciocínios laboriosos, partindo dos dados colhidos pelos sentidos. Além disso, Jesus possuía o conhecimento experimental, o conhecimento pela experiência, que ia adquirindo à medida que crescia e se desenvolvia. Graças aos seus mapas e instrumentos, um navegante sabe que encontrará determinada ilha num ponto do oceano. Mas, ao encontrá-la, acrescenta o conhecimento experimental ao seu prévio conhecimento teórico. De modo semelhante, Jesus sabia desde o começo, por exemplo, o que é andar. Mas só adquiriu o devido conhecimento experimental quando as suas pernas ficaram suficientemente fortes para sustentá-lo. E assim por diante. São Lucas nos deixa o menino oculto em Nazaré, por mais 18 anos, a partir dos 12. Poderá ocorrer-nos perguntar por que Jesus Cristo desperdiçou tantos anos da sua vida na humilde obscuridade de Nazaré. Dos 12 aos 30 anos, o Evangelho não nos diz absolutamente nada de Jesus, exceto que crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Depois, ao considerá-lo mais devagar, vemos que Jesus, com esses anos ocultos em Nazaré, nos ensina uma das lições mais importantes de que o homem pode necessitar. Deixando transcorrer tranquilamente ano após ano, o que ele fez foi ensinar-nos que, diante de Deus, não existe pessoa alguma sem importância nem trabalho algum que seja trivial. Durante a maior parte da sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, uma vida cotidiana sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica submetida à lei de Deus, vida na comunidade. De todo este período, é-nos revelado que Jesus era submisso a seus pais e que crescia em sabedoria, em atatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. LC 2, 51, 52. A vida oculta de Nazaré permite a todos os homens estarem unidos a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho em primeiro lugar, uma lição de silêncio, que nasce em nós estima do silêncio, essa admirável e indispensável condição do espírito. Uma lição de vida familiar. Que Nazaré nos ensine o que é a família, a sua comunhão de amor, a sua beleza austera e simples, o seu caráter sagrado e inviolável. Uma lição de trabalho, Nazaré, a casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano, como é daqui que gostaríamos finalmente de saudar todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes o seu grande modelo, o seu irmão divino, Paulo VI, discurso,
5 de janeiro de 1964, em Nazaré, NS. 531 e 533. Deus não nos mede pela importância do nosso trabalho, mas pela fidelidade com que procuramos cumprir o que pôs em nossas mãos, pela sinceridade com que nos dedicamos a fazer nossa sua vontade. Com efeito, os silenciosos anos que Jesus passou em Nazaré são tão redentores como os 3 de vida ativa com que concluiu o seu ministério. Quando cravava pregos na oficina de José, Jesus redimia-nos tão realmente como no Calvário, quando outros lhe atravessaram as mãos com eles. Redimir significa recuperar algo perdido, vendido ou oferecido. Pelo pecado, o homem tinha perdido, lançado fora, o seu direito de herança à união eterna com Deus, a felicidade perene no céu. O Filho de Deus feito homem assumiu a tarefa de recuperar esse direito para nós. Por isso o chamamos Redentor, e a tarefa que realizou, redenção. E do mesmo modo que a traição do homem a si mesmo se realiza pela recusa em dar o seu amor a Deus, recusa manifestada pelo ato de desobediência que é o pecado, assim a tarefa redentora de Cristo assumiu a forma de um ato de amor infinitamente perfeito, expresso no ato de obediência infinitamente perfeita que abrangeu toda a sua vida na terra. A morte de Cristo na cruz foi a culminância do seu ato de obediência, mas o que precedeu o Calvário e o que a ele se seguiu fez também parte do seu sacrifício. Tudo o que Deus faz tem valor infinito. Por ser Deus, o reptum de um menor dos sofrimentos de Cristo era suficiente para pagar o de Deus pelos homens. O mais leve calafrio que o menino Jesus sofresse na gruta de Belém bastaria para reparar todos os pecados que os homens pudessem empilhar no outro prato da balança. Mas, no plano de Deus, isso não era o bastante. O Filho de Deus levaria o seu ato de obediência infinitamente perfeita ao extremo de aniquilar-se, totalmente e morrer no Calvário. O Calvário, ou Gólgota, que significa lugar da caveira, foi o ápice, a culmen quatro do ato redentor. Tanto Nazar 6 como Belém fazem parte do caminho que a ele conduz. Ao superarem de forma inaudita o preço realmente necessário para satisfazer pelo pecado, a paixão e a morte de Cristo tomaram patente de um modo inesquecível as duas lições paralelas da infinita maldade do pecado e do infinito amor que Deus nos tem. Quando Jesus tinha 30 anos de idade, empreendeu a fase da sua missão que conhecemos comumente por vida pública. Teve começo com o primeiro milagre público nas bodas de Caná, e desenvolveu-se nos 3 anos seguintes. Durante esses anos, Jesus viajou de norte a sul e de leste a oeste pelo território palestino, pregando ao povo, ensinando as verdades que todos deviam conhecer e as virtudes que deviam praticar se quisessem beneficiar-se da sua redenção. Nota: ainda que os sofrimentos de Cristo bastem para pagar por todos os pecados de todos os homens, isto não quer dizer que cada um de nós fique automaticamente liberado do pecado. Ainda é necessário que cada qual individualmente, aplique a si os mitos do sacrifício redentor de Cristo, ou, no caso das crianças, que outro os aplique pelo batismo. Enquanto viajava e pregava, operou inúmeros milagres, não só movido pela sua infinita compaixão, mas também, e principalmente, para provar o seu direito de falar tal como fazia. Pedir aos seus ouvintes que crescem nele como Filho de Deus era pedir muito. Por isso, ao fazer que o vissem curar os leprosos, devolver a vista aos cegos e ressuscitar mortos, não lhes deixava lugar a dúvidas sinceras. Jesus acompanha as palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, Et 2, 22, os quais manifestam que o reino está presente nele. Atestam que Jesus é o Messias anunciado. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigem com 6, concede-lhes o que pedem. Assim, os milagres fortificam-ao naquela que realiza as obras de seu Pai, testemunham que ele é o Filho de Deus. Mas também podem ser ocasião de escândalo, Mt 11, 6, pois não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos míticos. Apesar de os seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns, que até o acusam de agir pelo poder dos demônios, NS 547, 8. Além disso, durante esses 3 anos, Jesus lembrava-lhes continuamente que o reino de Deus estava próximo. Este reino de Deus na terra, que nós denominamos igreja, seria a preparação do homem para o reino eterno do céu. A velha religião judaica, estabelecida por Deus para preparar a vinda de Cristo, ia terminar.
A velha lei do temor ia ser substituída pela nova lei do amor. Muito no começo da sua vida pública, Jesus escolheu os 12 homens que iriam ser os primeiros a reger o seu reino, os primeiros bispos e sacerdotes da sua igreja. Confronte com N. 551. Durante 3 anos, instruiu e preparou os seus 12 apóstolos para a tarefa de que os ia incumbir, estabelecer solidamente o reino que ele estava fundando.